Olá, meu nome é Elder, eu sou desenvolvedor do projeto Niobio Cash. Estou aqui para falar de um assunto que tem levantado muita dúvida na comunidade, muita gente perguntando o que é um hard fork e por que ele é feito. Vamos tentar abordar esse assunto de uma forma técnica, porém simples o suficiente para todo mundo entender, né? Começando pelo conceito de blockchain, uma blockchain ela começa com a criação de um bloco chamado bloco Gênesis. Tá? Esse bloco não contém nenhuma transação em si, né? Ela serve para iniciar a blockchain, né? A partir do momento que a rede vai processando transações, ela vai agrupando essas transações em blocos, valida essas transações, né? E agrupa em blocos. E esses blocos vão sendo colocados na blockchain. Cada bloco tem um identificador único. Vocês estão vendo aí um código, né? Bloco A5FE, por exemplo, bloco A3BD, bloco CF62. Né? E vocês estão vendo também que cada bloco tem o identificador do que a gente chama do bloco pai dele, né? Ou seja, o bloco anterior na cadeia. Blockchain, em tradução do inglês, significa cadeia de blocos. Então a gente tem essas ligações incluídas no cabeçalho de cada bloco. Nós temos também o conceito de altura da blockchain. A altura da blockchain nada mais é do que a sequência do bloco nessa cadeia de blocos. Então, o bloco Gênesis é o seu bloco 0, o bloco que entrou acima dele é o bloco 1, e assim por diante. Estamos vendo aqui um exemplo de uma cadeia de blocos com altura 4. Bom, existem alguns casos que geram a seguinte situação: dois blocos diferentes proclamam que são filhos do mesmo bloco e, portanto, pertencem à mesma altura, né? Nós temos aí uma disputa, né? Então, isso daí é o que a gente chama de ramificação da rede. Tá? Aqui nesse slide a gente está vendo a conceituação simbólica da blockchain, né? Mas na verdade o que acontece é que cada computador que roda o software que o conecta nessa rede contém uma cópia dessa blockchain, tá? Contém uma réplica. Desse modo, a blockchain, quando a gente fala que ela é distribuída no sentido de replicação, né? Cada nó da rede tem sua própria cópia local da blockchain, em arquivos locais, né? Um hard fork significa que, no caso de uma ramificação daquelas, cada node da rede vai escolher um dos caminhos possíveis. Então nós estamos vendo aqui o node do Frederico escolheu um caminho, o node do Carlos Souza escolheu outro, né? Como eu falei para vocês, essa é uma das situações possíveis de uma ramificação dessa, né? Um hard fork ele pode ser sem a criação de uma nova moeda, pelo menos a intenção que não seja criar uma nova moeda, né? Um hard fork pode ser com o objetivo de criar uma nova moeda, como foi o caso do Bitcoin Cash, Bitcoin Gold. E nós temos também outro tipo de fork, que é o soft fork, né? O que a gente está vendo aqui é um caso de um hard fork sem a criação de uma nova moeda. Bom, por que acontece esse hard fork?
Porque, por algum motivo de melhoria ou de atualização do código, nós temos uma mudança nas regras de validação desses blocos. Cada node, o software que conecta os nodes à rede tem um trecho de código que diz que se aquele node vai aceitar determinado bloco ou não. A partir do momento que você quer fazer alguma melhoria nesse protocolo, alguma mudança nesse protocolo, você vai mudar as regras da rede. Sempre que você muda as regras da rede, você vai ter um hard fork. Né? Então o que acontece, por exemplo, por que eu vou ter um node aceitando determinado bloco e outro node aceitando outro? Como a rede é descentralizada, eu não consigo forçar que todos os nodes atualizem para o novo código que vai ativar esse hard fork. Então nós estamos vendo um exemplo aqui que o Frederico não atualizou o node dele. O Carlos Souza sim. Então o que vai acontecer? Um bloco um bloco anterior à ativação desse hard fork, ou seja, ainda nas regras antigas, né, o node da versão 2, no caso aqui, ele já tem o código atualizado com as novas regras, só que ele sabe que só pode ativar essas novas regras a partir de determinada altura da rede. Então, por exemplo, esse bloco aqui chegou, mas ele ainda não está na altura de ativação do hard fork. Então, os dois nodes vão aceitar esse bloco como válido e vão incluir esse bloco em suas respectivas blockchains locais. Agora a gente se encontra na altura da ativação do hard fork e chega um bloco que não obedece às novas regras de validação. Então o node do Frederico, por estar somente com as regras antigas, não tem a consciência do hard fork, ele vai aceitar esse bloco, enquanto o node do Carlos, que já tem as novas regras, vai rejeitar esse bloco. Então esse bloco vai apenas entrar na blockchain do Frederico. Se chega outro bloco que já é formatado com as novas regras, o node do Frederico não tem conhecimento do formato desse novo bloco. Então ele provavelmente vai rejeitar esse bloco, enquanto o node do Carlos, que já tem a nova versão, vai aceitar esse bloco e incluir na sua blockchain. A partir daí, cada um desses nodes vai seguir um caminho diferente de blockchain. Então, por isso que se chama fork, né? Fork do inglês, a tradução é garfo. É o que era antes um tronco único, se ramifica e ganha dois caminhos independentes. Aí você deve estar perguntando, mas aí eu vou ter duas blockchains, duas versões diferentes de blockchain na rede convivendo? Essencialmente sim, mas há mecanismos para que eu posso criar para garantir, ou pelo menos aumentar bastante a probabilidade de que haja uma blockchain vencedora, que é a que eu quero com o novo código. O primeiro deles é garantir que eu tenha as corretoras do meu lado. Garantir que as corretoras atualizem o código com as novas regras, assim como as pools.
Então, quem estiver na blockchain antiga, não vai ter onde negociar moedas, não vai ter onde minerar moedas, a não ser mineração solo ou que cria uma pool própria, mas de qualquer maneira vai estar gerando moedas sem possibilidade de negociação. Outro mecanismo é usar um sistema de votação para que eu ative o fork só quando eu verifique que determinado percentual da rede tenha feito a atualização do código. Esse assunto da votação é um pouco extenso, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem como eu fazer isso. Nós já fizemos no primeiro hard fork da Niobio Cash. Agora vamos ver os hard forks que nós tivemos na Niobio Cash. O primeiro deles foi em 5 de abril de 2018, em que nós mudamos o algoritmo de ajuste de dificuldade. Nós fomos para o LWMA, que basicamente usa a média harmônica dos últimos blocos. O objetivo dessa mudança foi reagir a ataques de hash constantes que estávamos sofrendo e também buscar uma estabilidade maior na média de tempo entre quebra de blocos, né, para o alvo da moeda, que é de 4 minutos por bloco. Esse assunto, assim como o próximo também, poderiam levar um ou dois vídeos inteiros para explicar, mas vou tentar sintetizar aqui o que é cada um deles, né? O que é o algoritmo de ajuste de dificuldade, né? Um node, quando ele quebra um bloco, ele vai receber, ele tem um parâmetro que se chama dificuldade de quebra desse bloco. Cada bloco tem sua dificuldade. Então, o algoritmo do código da moeda, ele sempre busca fazer com que o tempo entre esses blocos esteja mais próximo do alvo da moeda possível. No nosso caso é 4 minutos. Então, se ele detecta que esse tempo médio está abaixo de, por exemplo, né, abaixo de 4 minutos, ele vai informar para o node que a dificuldade do próximo bloco vai ser um pouco maior, de modo que ele gaste mais tempo com isso. A mesma coisa o contrário. Se esse tempo estiver acima de 4 minutos, a dificuldade vai cair para que seja reduzido o tempo de mineração. Em 31 de maio de 2018, nós também fizemos um hard fork para mudar o algoritmo da prova de trabalho. Nós saímos do Kryptonite clássico para o Kryptonite Heavy. O objetivo dessa mudança foi melhorar a participação de mineradores médios, porque a mineração estava muito concentrada em grandes mineradores, com ASICs, já tinha ASICs na moeda, de modo que, como consequência, a quantidade de moedas também está ficando muito concentrada. Então aqui o objetivo é distribuir mais, né, essas moedas mineradas. Né. O que é a prova de trabalho? Também de uma forma simples, né? Quando um node quebra um bloco, ele vai propagar essa informação para a rede, para os outros nodes. Ele vai dizer, ó, quebrei o bloco 87654, e ele vai fornecer uma prova do trabalho dele. É um hash. Isso daí é como se fosse uma fórmula matemática
que é muito difícil de eu encontrar o resultado. Mas é muito fácil de eu verificar que o resultado proclamado por outro node é certo ou errado. Tá? Então, é difícil encontrar o resultado, mas é fácil verificar se algum resultado alegado está correto. Então, ele divulga essa informação, os outros nodes fazem essa verificação e dão um ok, ou não, no caso, né, de que esse bloco foi realmente encontrado pelo node do Giancarlo aqui no exemplo. Bom, nesse mesmo hard fork, nós fizemos outra mudança. Essa mudança é o tipo de mudança que também exige um hard fork, então nós aproveitamos e colocamos as duas num só, né, que é a mudança do prêmio por bloco. Nós fizemos uma redução do prêmio por bloco. O objetivo dessa mudança foi reduzir a oferta da moeda, esticar a curva de emissão, de modo que a mineração dure mais tempo. E a redução foi da casa de 900 e poucos NBR para 200 e poucos NBR. O que é o prêmio por bloco? Quando o node quebra um bloco, ele vai receber um prêmio por isso. Esse prêmio é uma quantidade de moedas que é a soma das taxas das transações mais uma certa quantidade de moedas novas geradas nesse bloco, numa transação especial que chama Coinbase. Então, numa mineração solo, por exemplo, aí nessa figura, esse node vai levar esse prêmio inteiro, né? Mas o mais comum, numa rede um pouco maior, é que os nodes se juntem em uma piscina de mineração, ou uma mining pool, de modo que eles dividem o trabalho para quebrar o bloco, e quando a pool quebra o bloco, o prêmio também é dividido proporcionalmente pelo trabalho de cada um. Obrigado pela atenção, espero que tenha sido claro na explicação. Qualquer dúvida, pode postar aí embaixo, ou entrar em contato pelo Twitter, pelos canais da Noblecast no Facebook ou no Telegram. Até mais, obrigado.